Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal do Centro de Estudos em Direito Internacional Penal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os últimos movimentos dessa questão da busca pela solução, fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E ontem, segunda-feira, 24 de fevereiro, quando se completou 3 anos da guerra, ela começou em 24 de fevereiro de 2022, lá nas Nações Unidas, tanto na Assembleia Geral das Nações Unidas quanto no seu Conselho de Segurança, propostas de resolução foram apresentadas. Bom, a primeira proposta de resolução apresentada à Assembleia Geral da ONU foi por parte da Ucrânia para efetivamente deixar claro o crime de agressão praticado pela Rússia, contra a soberania ucraniana, contra o seu território. A Assembleia Geral constitui todos os países membros das Nações Unidas. Hoje são em número de 193 países. E nessa votação na Assembleia Geral, nós tivemos o seguinte resultado: 93 foram favoráveis, e por isso que a proposta foi aprovada e se transformou numa resolução. 93 aprovaram, 65 se abstiveram. Essas abstenções também dizem muito do que a gente está vivendo hoje dentro do cenário geopolítico global, com a ascensão clara, pelo menos no cenário geopolítico do sul global, o aumento ali dos BRICS, foi até o cunhado de BRICS+, ou seja, além dos países base do bloco, desse bloco, constituído pelo Brasil, pela Rússia, pela China, pela Índia e pela África do Sul, outros países passaram a aderir a esse bloco. E o Sul Global como um todo, que é um movimento que não é de agora, ele já vem acontecendo há algum tempo, e que tem como carro-chefe, como principal liderança, a China, um dos alvos objetivos claros e evidentes dos Estados Unidos. Porém, apesar de 93 a favor, 65 abstenções, como é que a gente vai classificar isso? Mas 18 foram favoráveis à Rússia, ou seja, contrários à proposta. Entre eles, melhor dizendo, favoráveis à Rússia, ou seja, contrários à resolução, dos Estados Unidos da América. Se não foi a primeira vez, foi a única das vezes que os Estados Unidos votaram ao lado da Rússia em todos esses anos. Algo que demonstra algum tipo de mudança efetiva. Por mais que a gente venha a entender essa questão como, de alguma forma, os Estados Unidos chegarem à Rússia, tanto para poder, que antes não foi aberto o canal diplomático, ou seja, desde 2022, quando a União Europeia e os Estados Unidos passaram a apoiar a Ucrânia nessa guerra, não houve, apesar das tentativas, algumas delas feitas pelo Macron, pelo agora já próximo de deixar de ser primeiro-ministro da Alemanha, o Olaf Scholz, tentaram de alguma forma persuadir Vladimir Putin a terminar com a guerra, mas esse canal não foi um canal aberto. E os Estados Unidos, agora, semana passada em Riad, abriram esse canal. É uma possibilidade. Então é sempre interessante você ter, obviamente, que a Carta das Nações Unidas privilegia isso. E todos esses que eu estou falando são membros das Nações Unidas. A Carta
coloca objetivamente que para toda e qualquer controvérsia, né, é preciso, antes de tudo, usar o canal diplomático para tentar resolver esse problema. No entanto, na realidade, o que a Rússia fez foi não adotar o que é a base da Carta das Nações Unidas e passar a usar a força ao seu bel prazer, chamando inicialmente de uma operação militar especial. Fato é que cometeu um crime de agressão, né? Isso está bem claro. Esses países votaram, esses 93 que foram favoráveis, votaram conscientemente em cima do que diz o direito internacional, né? O que dita o Estatuto de Roma, por exemplo, em relação ao crime de agressão, né? Tipificando o crime de agressão. A própria Carta das Nações Unidas, né? No artigo 4º, número 2, trata disso, né? Que são os pressupostos básicos do direito internacional consuetudinário, que é um direito que trata dos costumes, ou seja, é costumeiro dentro da comunidade internacional privilegiar os canais diplomáticos, né? A conversação entre os países. Afinal de contas, é uma comunidade internacional, uma comunidade global. Nem tudo vai ser perfeito, as relações são muitas vezes complexas, mas antes do uso da força é preciso e imprescindível a aplicação dos canais diplomáticos. Então a Rússia não fez isso, partiu para um crime de agressão e essa resolução diz muito sobre isso. Mas ao mesmo tempo os Estados Unidos da América ingressaram com uma proposta no Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, que é composta por 15 membros, eu acho que todos sabem. Desses 15 membros, 5 têm assento permanente, 10 são rotatórios. E desde que iniciou a guerra há 3 anos, a Rússia veta quaisquer possibilidades que o Conselho de Segurança, que é quem tem a responsabilidade de manter a paz e a segurança internacionais, veta quaisquer propostas que possam atrapalhar os seus objetivos nessa conduta de agressão. Então, os Estados Unidos apresentaram uma proposta, não tratando especificamente do crime de agressão, né, mas criando vamos dizer assim, uma sombra acerca disso, e que acabou, na realidade, eu tenho aqui até os dados, né? A proposta dos Estados Unidos no Conselho de Segurança teve 10 votos favoráveis, né, e 5 abstenções. Então, você tem, como eu falei, você tem os 5 países que são membros permanentes do Conselho de Segurança, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e a Rússia, e você tem 10 rotatórios. Desses 10 rotatórios, né, você teve a França, o Reino Unido, a Dinamarca, a Croácia e a Eslovênia se abstendo de votar. Quer dizer, é algo que fica complicado. Nós estamos vivendo um mundo em que estamos vendo claramente a ascensão do uso da força, por um lado, pelo meio de agressão, pelo entendimento russo de que as áreas que ele objetiva efetivamente, né, além da Crimeia, que ele já fez em 2014, novamente passar a ser território russo, entende que há um ataque à identidade russa nesses locais, um ataque que ele estima ser proveniente desses ucranianos, do atual presidente ucraniano, e por isso ele criou essa operação militar especial que, independente de colocar um nome diferente de guerra ou de conflito armado, houve um crime de agressão, isso é claro. Lamentavelmente a gente verifica que os Estados Unidos, não sei mais qual é o objetivo claro e definido dos Estados Unidos a essa altura, é preciso a gente colher mais dados, mas claramente não está de acordo com o direito internacional quando não deixa bem claro, porque não deixou, aliás, o contrário, né? Donald Trump não deixou claro que houve um crime de agressão, muito ao contrário, ele culpou tanto o governo da Ucrânia quanto o anterior governo dos Estados Unidos para que essa guerra pudesse estar acontecendo. E aí a gente viu nas propostas apresentadas aí, tanto na contrariedade dos Estados Unidos na Assembleia Geral,
se colocando numa posição contrária à proposta de que houve uma agressão, quanto apresentando uma outra proposta no Conselho de Segurança, essa sim vinculativa, porque a proposta da Assembleia Geral não vincula os Estados a cumprirem isso, e já que no Conselho de Segurança sim. Mas independente disso, eu quero frisar, e é importante para terminar o nosso vídeo, para não ficar extenso, é que infelizmente nós temos hoje um direito internacional que não é que ele não seja efetivo, ele é efetivo. O problema é que os Estados não querem mais, né, de acordo com seus interesses, não querem mais ter que se submeter ao direito internacional, não querem mais ter que se submeter, pelos vistos, à ONU. Porque o que nos adianta ter uma Assembleia Geral com 193 países membros, se quem decide sobre esses 193 são apenas 5 países, né, que têm poder de veto, como acontece, né, com o Conselho de Segurança desde que iniciou essa guerra. Então é muito complicado. E isso acaba por resvalar, por exemplo, essa é uma guerra que houve um crime de agressão. E aí, se a gente levar para o outro lado, lá no Oriente Médio, a questão de Israel, né, a gente tem a aplicação de um crime de terrorismo que não está tipificado no direito internacional, ou seja, não é um crime internacionalmente reconhecido, é regionalmente, né, ou unitariamente, de acordo com cada país, conceituado e tipificado. E isso é um óbice para o combate ao terrorismo a nível mundial, né? Então, tudo isso são complicadores. E esses complicadores deveriam ser, vamos dizer assim, destravados por parte da Organização das Nações Unidas. E não é isso que a gente assiste. Então, enquanto o mundo fica discutindo protagonismos, interesses e debatendo coisas que sabidamente não vão dar em nada, era preciso tentar reformular a Carta das Nações Unidas, fazer uma reforma efetiva, né? E nem que a gente tenha que, infelizmente, deixar de lado alguns países que não querem, de maneira nenhuma, um ajuste por parte da comunidade internacional, para que a comunidade internacional entenda que quaisquer violações ao direito internacional devem ser julgadas, o Estado pelo Conselho, pela Corte Internacional de Justiça, e as autoridades que que são responsáveis pelos crimes cometidos pelo Tribunal Penal Internacional. Seria melhor que todos esses Estados pudessem efetivamente fortalecer tanto a Corte Internacional de Justiça, quanto ao que determina a ONU, quanto ao Estatuto de Roma e ao Tribunal Penal Internacional. Todos temos a ganhar, a comunidade internacional tem a ganhar, né? Há claramente a ideia de que, se todos colaborassem, nós teríamos menos conflitos armados, e tendo menos conflitos armados, menos mortes, destruição, e algo que não é contemplado pela Carta, a não ser quando um Estado claramente tem que se defender de uma agressão, como é o caso da Ucrânia, né, diferentemente do que faz a Rússia. Então é preciso repensar, vamos ver quais são os seguintes passos que serão dados. A coisa é muito complexa, muda de dia para dia, um dia se acha que está numa direção, no outro dia a coisa muda. Então nós que fazemos algum tipo de análise geopolítica, com base nas relações internacionais, com base na ciência política ou no direito internacional, temos que, infelizmente, todo dia ter uma análise diferenciada dos fatos que acontecem, das posições que muitas vezes são postas e alteradas, para que a gente possa trazer a quem interessar as melhores condições de entendimento. Tá certo? Então, um grande abraço a todos, eu fico por aqui e vamos ver como é que serão os próximos passos nessa celeuma toda. Um abraço.